Show! Glória a Deus, começando mais um Burning Podcast. Hoje estou sem meu querido companheiro Neto, mas no próximo ele já tá com a gente. E eu creio que o convidado de hoje, a convidada, melhor falando, vai ser uma bênção. E de verdade, preste muita atenção que eu creio que Deus vai falar muito com você. E desde já, eu já quero falar, seja bem-vinda a nossa convidada Lídia! Batam palma aí, galera, batam palma! Boa! Deus abençoe, seja bem-vinda. Obrigada, Matheus. Uma honra, um prazer estar aqui. Confesso que quando eu recebi o convite, meu coração se alegrou muito. E obrigado pelo convite, né? E é muito bom poder falar um pouco, né? Contar um pouco a experiência com Deus. E fiquei bastante feliz. Confesso que eu me senti aí como o salmista Davi. Ele fala, né? Quem é o homem para que dele te lembre, Senhor? Né? E quem é o homem para que o Espírito do Senhor o visite? Eu fiquei bem feliz, né? E aí você sente a graça, né? Sentir a graça, a bondade de Deus, o amor de Deus. E tô feliz por estar aqui. Agradeço mesmo de coração. E eu vejo assim que quando o propósito de Deus ele encontra com a sua obediência, o milagre acontece. Então fica tudo mais fácil quando o propósito de Deus ele encontra com a obediência. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer que você faça. Então tudo flui. Fico feliz mesmo, de coração. Nossa, a gente fica muito feliz. E de verdade, já vou falar que faz tempo, não, que a gente se conhece. Bastante. Mas pra galera de casa, quem que é a Lídia? A Lídia é uma serva de Deus, uma pessoa cheia de defeitos, de falhas, mas que tem certeza que aquele que é perfeito habita dentro de mim. Então, assim... Sou casada com o Gustavo, maio agora tá ali me acompanhando. Casada com o Gustavo, em maio nós completamos 11 anos de casados. Estou gerando a Rafaela, então posso dizer já mãe da Rafaela. Não. E sou uma serva de Deus, né? Glória a Deus. É isso. E pouquíssimo tempo eu vou falar do que eu lembro. Sim. Eu lembro de quando você foi minha professora de escola bíblica, não lembro quantos anos eu tinha. Ah, mas eu era novo, não? Pequenininho, né? Eu acho que eu te peguei no colo. Sério? Deve ter foto aí. Mas a primeira lembrança... Deve ter, com certeza. A primeira lembrança que eu tenho é na escola bíblica. Você não lembra mais ou menos da idade que você tomava conta da galera? Olha, eu acho que eu tinha ali 16, 17 anos, que eu cuidei dos cordeirinhos de Jesus. Olha que da hora. E tipo assim... Eu vou falar do que eu lembro. Eu lembro de um apelido. Sim! Que a gente se chamava de Tia Coxinha. Tia Coxinha. Ficou marcado, Tia Coxinha. Era muito legal. Eu sempre, assim, gostei muito de brincar. Eu sempre... eu mesmo tirava sarro de mim. Então, eu falava assim, ó... Para as crianças gravar, eu vou pôr um apelido, né? Que é o tio... Assim, sempre tem, né? O tio fulano. Né? Eu falei, não, tem que ter uma característica, né? E eu falava assim que meu corpo era igual uma coxinha, né? Tem grandinho aqui, fininho aqui. Então eu falava assim, você é a Tia Coxinha. E já marcou, sabe? Pegou. Eu lembro que eu passava perto da creche, assim, ali perto da prefeitura. E as crianças mexiam comigo. Tia Coxinha! E foi muito legal. Foi um tempo, assim, muito bom, sabe? Então, assim, eu mesma brincava com aquilo. E achava carinhoso também, e ficou por muitos anos Tia Coxinha. A Tia Coxinha, quero ficar com a Tia Coxinha. E era bem legal, viu? Você nasceu no berço evangélico ou não? Sim, eu nasci no berço evangélico. Fui apresentada bebê na presbiteriana. Só que assim, minha mãe ela tinha um costume, Matheus, que ela não tinha firmeza em ministérios, né? Minha mãe ficava, por exemplo, 1 ano na presbiteriana, 1 ano na batista, 1 ano na assembleia, 1 ano na testemunha de Jeová, 1 ano na congregação. Então, minha mãe, ela não criava raiz, né? Então, a gente ficou assim, né? Indo em várias igrejas. E quando a gente criava, assim, um vínculo com aquela comunidade, aí minha mãe falava, vamos em outra igreja? Vamos conhecer outra igreja? Então, era complicado, porque a gente não conseguia frutificar, né? Você ficava um tempo ali, mas logo minha mãe já estava mudando de igreja. Não tinha tanta firmeza, né? E foi preciso, assim, Deus trabalhar muito no coração da minha mãe, porque... ela não se firmava em igreja porque ela ficava vendo falha dos outros, defeitos, e que nós todos temos, né? Nós não somos perfeitos, então
foi algo que Deus teve que trabalhar no coração da minha mãe, de não existe lugar perfeito, ministério perfeito, né? A começar por nós somos verdade. imperfeitos, né? Então, às vezes você começa a querer procurar lugares que tudo seja 100%, e começa por nós não somos 100%, nós somos pecadores e falhos, né? E aí, nessas mudanças que minha mãe teve, então, assim, eu fui apresentada bebezinha, né, criança, na igreja, na presbiteriana, aí fui batizada na igreja batista tradicional, e aí, com 15 para 16 anos, eu falei, mãe, não dá mais, porque eu já tinha ido em todas as igrejas, eu não aguentava mais mudar, sabe? Era muito... E aí foi onde eu conheci o Ministério Evangelho Quadrangular, que foi onde eu firmei ali, né? Eu falei, mãe, agora se quiser ir, porque ali eu já tinha 15, 16 anos. Então, se quiser ir, mãe, pode ir, agora eu vou ficar aqui. Ah, não, mas vamos mudar? Não, agora eu vou ficar porque eu precisava frutificar, eu precisava criar raízes, né? E ali eu fiquei na Quadrangular porque eu conheci 2 jovens líderes, assim, apaixonados pelo Senhor Jesus. Sabe, assim, quando você encontra um líder que você fala, meu, eu quero caminhar com eles. Tipo assim, líderes, assim, que muito ativo na obra, muito, assim, apaixonados. E hoje eles são pastores, né? Então, assim, na época eu tinha 15 para 16 anos, eu conheci o pastor Manuel hoje, né? E o pastor Júnior, que era líderes de jovens na minha época, né? Então, eu me apaixonei. Eu falei, poxa, eu quero isso que eles têm, porque, assim... Pensa no gás que hoje o pastor Manuel tem. Pensa ele com 18 anos, né? Então, assim, era uma energia. O pastor Júnior, ele era um cara muito, assim, carismático. Ele gostava de aconselhar. Ele já era, assim, para mim, ele já era um pastor, assim. Porque ele gostava de envolver os jovens e visita no lar. E vamos fazer serenata pro desviado. Para mim, era muito legal isso. Eu falava, poxa, eu quero isso para mim, né? Então, eu conheci a importância quando você conhece um líder que te impacta. Você fala, poxa, eu quero ser como o Mateus. Poxa, o Mateus é um cara que ama Jesus, que tem temor, que ora, sabe? E era só coisa assim, espiritual mesmo. Oração, jejum, visita no lar e intercessão, assim. Eu conheci eles, assim, muito, assim, cheios do Espírito Santo. Não somente eles, mas a Francine também, né? Uma líder que, assim, que me inspirava muito. Sabe, uma moça, uma mulher hoje de Deus, uma moça muito cheia do Espírito Santo, então me impactou. Eu falava, poxa, eu quero isso que eles têm, né? Que é muito impactante quando você conhece alguém cheio do Espírito Santo. Eu falo, eu quero isso. E ali eu fiquei por muitos anos, né? Fiquei quase 10 anos ali no ministério. E pude desenvolver trabalhos também, né? Com o passar do tempo, eu pude cuidar das crianças, cuidar dos jovens, fazer parte do diaconato. Então, assim, eu fui crescendo no ministério ali com eles, né? E quando que você percebeu que você tinha esse chamado a mais? De pregar, de falar de Deus, assim, né? Que eu percebia, assim, quando eu comecei a falar, poxa, agora não é mais minha mãe que me leva, sou eu que preciso, né? Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu gostei muito, assim, eu comecei a ler muito a Bíblia. Muito, assim... Eu posso dizer, assim, que eu já li a Bíblia várias vezes, assim, porque eu comecei a me apaixonar pela palavra de Deus. Mas quando Deus, ele me confirmou que esse chamado, assim, de pregar, de falar do amor dele, foi num acampamento. Porque, assim, a gente já era envolvida com a liderança ali, eu já estava com os jovens, né, envolvido. E num acampamento, assim, tava tudo certo para vir uma banda à noite pregar. E tinha uma pessoa já certa para pregar à noite, né? E durante aquela manhã no acampamento, já tinha tido a palavra de Deus de manhã, tava livre. E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração que eu pregaria à noite. Eu falei assim, Deus, mas não, porque já tá tudo certo. Por exemplo... A banda já estava certa, contratada, o pregador, e eu comecei a falar, não, é coisa da minha cabeça, como que à noite eu vou pregar, sendo que já tá tudo certo, né? E Deus falando, ministrando, não, você vai pregar à noite. Eu falei, não, é coisa da minha cabeça, porque a gente pensa que é coisa da cabeça da gente, né? Aí eu lembro que nesse acampamento, a Francine, ela chegou pra mim, ela falou, Lídia, aconteceu, à tarde, assim, aconteceu um imprevisto, a banda não vem e o pregador também não. Falei, puxa vida, né? Falei, né? Aí ela falou, e agora eu não sei, porque tava tudo pronto, né? E aí dentro de mim o Espírito Santo falou assim, você vai pregar, né? Confirmou, é né? você que vai pregar, né? E eu lembro que eu falei pra Francine, eu falei assim, eu posso pregar? Aí ela falou assim, mas
você tá pronta? Você acha que, né? Eu falei, não, eu tenho... E Deus já tinha me dado a mensagem, tudo, assim, eu sabia que era eu à noite, sabe? Mas eu não sabia como que Deus ia fazer aquilo, né? Falei, não, eu vou pregar à noite. Aí ela falou, amém, né? Se você tá segura, né? Então, se quer pregar, ela falou, amém. Então é você, né? E eu me lembro até hoje, Mateus, nesse acampamento foi muito marcante. E eu me lembro até hoje da mensagem, que foi Isaías 61, que fala que o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me chamou para pôr em liberdade aquele que está preso, a consolar os contritos de espírito. Assim, foi algo muito marcante. E quando eu terminei, né, a ministração, a pregação da noite, eu vi assim, vários jovens chorando, se abraçando. Assim, houve um quebrantamento muito grande nesse acampamento. E ali eu tive a certeza que Deus me chamou para falar a palavra dele. E com o passar do tempo, eu entendi assim que, se necessário, usa palavras. Porque assim, não é sempre que eu tô pregando, que eu tô falando, que, né? Então, assim, eu entendi que, se for necessário, vai usar palavras. Senão, a minha vida, ela vai ser uma carta escrita, né? Eu vou ser a Bíblia que alguém tá lendo. Sim. Então, eu entendi, assim, que eu fui chamada para pregar. Mas a minha vida, ela vai falar mais alto. Mais alto, ela grita, né? Ela vai... não é sobre pregar em igrejas, assim, quando eu sou convidada eu vou, né, quando alguém me chama eu tô aqui, eu fico às vezes impactada, falo, nossa Deus, mas eu, né, o que eu vou falar, né, não é sobre mim, né, é sobre ele, né, então assim, eu vou, né, eu falo, não, Deus me chamou, eu vou pra anunciar a glória dele, mas é isso, sabe, e aí eu tive a certeza que Deus me chamou pra isso, pra pregar, pra falar do evangelho, do amor dele. E é legal que tipo assim, esse lance de se precisar usar palavras, às vezes a gente não dá tanta importância pro poder das atitudes, que na verdade às vezes é mais poderoso do que as próprias palavras, né? Sim. Quando somos revestidos do Espírito Santo, às vezes até uma presença, até quando você chega, muda o ambiente. Sim. E não é por conta de, eu orei. Não, é sobre o Espírito Santo. É verdade. Então, quando ele quiser falar, às vezes ele nem vai usar palavras. Eu comentava com o pessoal uma vez. Tem gente que fala, não sei falar, não sei como chegar, não sei como abordar alguém na rua, não sei como falar de Jesus no meu trabalho, não sei como fazer isso. Mas às vezes é só necessário você ser excelente naquilo que você faz. É só você fazer o seu melhor. Porque o Espírito Santo, ele vai falar. Ele vai falar. Às vezes, se você for arriscar falar e, tipo assim, falar coisa nada a ver, se o Espírito Santo quiser convencer aquela pessoa, ele convence. Porque o poder é dele, não é nosso. A gente pode falar muitas palavras bonitas, falar muitas teorias, muitas coisas que a gente estudou, mas se o Espírito Santo não estiver junto, é palavras vazias. E palavras vazias não convencem ninguém. Então, quando a gente está revestido do Espírito Santo, é 100% diferente. Porque os discípulos, né? Quando os discípulos queriam sair para todo lado, Jesus falou, não, calma, fiquem em Jerusalém. Até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Quando você é revestido do poder de Deus, aí sim você pode ir. Exatamente. Mas não vá sem tá cheio, né, do Espírito Santo, é verdade. Se Moisés falou isso, né? Sim. Senhor, se o Senhor não for, não tem por que eu ir. Exatamente. E Deus falou, não, vai. Não, se o Senhor não for, é igual Pedro. Sim. Pra onde que eu vou? Pra quem? Pra onde eu vou? Se só o Senhor tem palavras, né, de vida eterna. É verdade. E pode falar. E é maravilhoso, assim, você entender isso, que não é sobre você, é sobre ele, né? E a glória é dele. E quem te chamou foi ele, né? Então, assim, é a sua vida. Você pode chegar num lugar e o pessoal vai falar, poxa, às vezes as pessoas chegam pra nós, né? Falam assim, poxa, vocês são um casal diferente e tal, né? Eu falo, nossa, Gu, o que será que as pessoas veem em nós, né? Porque, assim, é um desafio, né? A gente não sabe o que as pessoas estão lendo, né? As pessoas olham pra gente e você fala, poxa, o que será que eles estão lendo na gente? E eu creio que eles estão lendo Cristo em nós, sim, né? A esperança da glória, né? Então, nós refletimos esse brilho, essa luz, essa graça de Deus, né? A misericórdia dele. E é muito bom ser a carta escrita, né? É maravilhoso. E nisso, quando você começou a dar aula na escola bíblica?
Olha, essa paixão pela palavra de Deus eu sempre gostei, né? Então, assim, foi ciclos, foi fase, né? Então, eu peguei a fase do Cordeirinho de Jesus, que era as crianças, e foi maravilhoso, né? Poder ministrar para as crianças. Depois, eu peguei os adolescentes, né? Comecei a ministrar sobre os adolescentes, dei aula pro Léo também, né? Nos adolescentes, foi muito bom. Depois, eu entrei com os jovens, a gente fui líder de jovens. Depois eu entrei no diaconato. Então, assim, a palavra de Deus, eu sempre tive envolvida com o ministério. E eu sempre entendi, assim, sabe, Mateus, as estações. Que às vezes a gente, por exemplo, hoje eu trabalho com as mulheres, né? Hoje eu tô mais ligada ao Ministério das Mulheres, né? Junto com a pastora Vanessa, a Sabrina e a Sandra. Então, a gente entender as estações, né? Hoje eu sou casada, 11 anos, tô com 37 anos. Então, hoje eu vou mais pro lado das mulheres. Mas, assim, são fases e estações e ciclos que Deus vai mudando na vida da gente, né? Tem uma fase que foi de jovem. Poxa, trabalhei com jovens, foi muito legal. E hoje, se eu tentar trabalhar com jovens, eu já não vou conseguir. Porque Deus mudou já essa página, né? Virou esse ciclo e me fez seguir para um outro caminho. Então, assim, a gente tem que entender o tempo de Deus na nossa vida e a estação. Porque às vezes a gente não quer mudar, né? Fala, não, mas eu quero continuar com os jovens. Não, peraí, já passou a minha fase. A não ser que seja um chamado, né? Eu creio nisso. Por exemplo, a gente vê o pastor Lucinho lá, ele deve ter uns mais de 50 anos e trabalha com jovens, verdade, né? É verdade. Quando é um chamado, você fala, pô, se você queima por aquilo, né? Não passa aquela fase. E aí você entende que você tem que ficar, né? Sim. Mas eu falo assim que a gente tem que entender as estações. Hoje meu tempo é de estar mais com as mulheres casadas, né? Já um pouco mais maduras. Então, assim, a palavra de Deus, ela sempre teve envolvida dessa forma, né? Sim. Entendendo tempo e estação. Deus virou aquele ciclo e agora eu sigo nesse, né? Acho que um jeito legal da gente entender esse lance de estação é as nossas mesmo. Por exemplo, Sim. as 4, outono, inverno, verão e primavera. Sim. Se você usar as mesmas roupas que você usa no verão e no inverno, Não vai dar certo, não vai dar né? certo. É verdade. E quem vai sofrer não vai ser o tempo, vai ser você. Sim. E às vezes isso pode ser muito prejudicial. Sim. Você teve dificuldade em encerrar os ciclos ou não? Eu tive um pouco, sim, de dificuldade, porque às vezes você quer permanecer onde Deus não quer que você permaneça, né? Ele quer que você vira páginas e você fala, não, mas tá tão legal aqui com os jovens, né? Tá tão legal aqui meu ciclo de amizades, né? Porque isso te prende um pouco, né? Você cria raízes, assim, amigos, e não que você vai deixar, mas muda. Muda, né? Muito. Muda, você fala, pô, você não vai mais andar com os jovens, agora você vai andar com pessoas casadas. Fala, pô, mas tá tão legal aqui com o jovem dando risada, brincando, animado, né? E aí é difícil, mas aí Deus, é o que eu falei, quando o propósito de Deus encontra com a sua obediência, você começa a viver milagres. Então, quando você fala, tá bom, Deus, então eu vou deixar os jovens, eu vou deixar o diaconato agora, eu vou deixar... aconteceu isso agora, né? Eu acabei de falar assim, ó, preciso de um tempo agora do diaconato para ser mãe, né? Então eu vou ter que sair um pouquinho. E dói um pouco, você fala, poxa, eu queria ir, mas eu não tô aguentando mais, sabe? Aquela coisa assim, pô, minhas pernas já tá doendo, eu tô pesada, eu não tô conseguindo, né? O tempo não dá inteiro. pra ficar mais. Só que assim, aí Deus vem e fala, não, filha, agora é seu momento de ser mãe, né? Agora eu vou viver uma outra fase que eu preciso falar, não, Deus, tá bom e é maravilhoso, né? Eu preciso entender que há um novo de Deus, porque se você não muda, nada também acontece, né? Você precisa fechar um ciclo para que um novo aconteça, né? Mas é difícil você entender a estação e o tempo de Deus, né? Mas você precisa ser obediente. Tipo odre, né? Deus não derrama vinho novo sobre odre velho. Exatamente. Então precisa renovar o odre para ter vinho novo, né? Exatamente. Precisa fechar um ciclo para começar outro e você entender que você está no centro da vontade de Deus. E quando você é obediente, a felicidade, tudo vem, né? Tudo que é bom vem porque você está na obediência. Sim. Eu sei que o ciclo está se fechando para o diaconato, mas eu gostaria que você contasse alguma experiência nessa questão de servir mesmo. Sim. Porque é um chamado diferenciado o diaconato. Sim. Eu vejo isso, porque eu vejo que o diaconato é um dos que mais serve na igreja. É verdade. E qual que é essa experiência? É assim, eu sempre gostei de ajudar,
né? Seja, eu gosto de ser ativa na obra, eu gosto de fazer alguma coisa. Então, assim, eu me sinto honrada em pegar um copo de água e colocar lá na frente. Eu falo, poxa, eu tô ajudando o culto, sabe? Eu tô fazendo algo pro reino, eu tô ajudando o pastor, sabe? Então, assim, para mim é muito gratificante. E fora que é uma equipe, Matheus, que é uma equipe muito amorosa. O diaconato, ele sempre foi uma equipe de muito amor, assim, sabe? Em todas as igrejas que eu passei, eu vejo um diaconato, assim, servindo ao Senhor mesmo para a glória dele. Não para se mostrar, não para falar, poxa, eu tenho um cargo. Não, eu vejo carinho, amor, receber pessoas, eu acho isso incrível. Você receber com um abraço, sabe? Você trazer as pessoas para perto, visitar, eu acho isso um trabalho muito, muito legal. E tem que ser feito com muito amor mesmo, porque Sim. às vezes a pessoa chega no puro ódio na igreja. A pessoa acabou de, nossa, acabaram de fechar no trânsito, nossa, não sei o quê. Mas sempre tem alguém sorrindo. Exatamente. E às vezes a pessoa não tá bem por dentro, até que tá no diaconato, às vezes não tá tão legal. Mas ela sorri e fala, seja bem-vinda, boa noite. Exatamente. É muito doido isso. É muito legal, sabe? É assim, lidar com pessoas. Eu adoro receber pessoas, eu gosto de gente, sabe? Então, assim, para mim, cumprimentar as pessoas, receber, isso não é difícil. É uma coisa, assim, que flui dentro de mim naturalmente. É que da hora. Então, assim, para mim fazer parte desse ministério foi muito bom, né? Está sendo muito bom. E servir a Deus, é independente da onde, né? É lógico que é você entender, assim, qual é o seu dom, né? Saber o seu lugar, né? Porque, assim, gostar da igreja, eu gosto de tudo da igreja, né? Mas você tem que entender o seu chamado, onde você, né? Onde você vai se dedicar onde mesmo. você realmente, né? Que gostar, você gosta. Por exemplo, eu amo louvor, né? Mas eu não tenho chamado para louvor. Então, eu não vou me atrever em estar num ministério de louvor. Mas aonde eu posso servir, né? Eu falo que você tem que seguir aquilo que Deus queima em você. Aonde Deus queima em mim é a palavra de Deus, é em servir. E é aonde que eu faço isso com amor, com carinho, né? Com dedicação. E é isso. E no grupo das mulheres, que vocês estão... você, a pastora Vanessa, a Sandra e a a Sabrina. Sabrina. Sim. O que vocês têm passado para as mulheres? Olha, a nossa reunião tem sido uma vez por mês, né? E assim, tem sido reuniões de cura, tem sido reuniões de fé. Assim, cada mês a gente tenta fazer algo, uma roda de conversa, que a gente fala, pô, mas vocês vão sentar lá para uma roda de conversa, mas é uma roda que cura, né? Uma roda que você consegue ter tempo de falar, de conversar, que coisa que a gente no culto às vezes não tem. Às vezes você tá ali, né, poxa, uma hora, vai embora, e ali com as mulheres não, você consegue ouvir as irmãs, né, a dificuldade. Então, assim, é um grupo que a gente fala, nós somos chamadas para curar. Então, é um grupo que realmente a gente sente a cura do Senhor. A gente ali chora junto, ora junto, louva junto, estuda a palavra de Deus junto. Então, é muito edificante. É um grupo, assim, bem legal. Qual que é a maior dificuldade de... por exemplo, eu sou um dos líderes dos jovens. Eu sei as dificuldades dos jovens, mas e das mulheres? Qual que é a maior dificuldade? Não lidar com elas, não. Mas os desafios que mais aparecem são mais comuns. Olha, tá sempre muito ligado à família, né? A relacionamento, né? O casamento. Eu escuto, né, assim, mais sobre o casamento do que até criação de filhos e tal, né? Sério? É mais assim, você lidar com a família, né? Ah, o meu esposo, e aí começa a se abrir, né? Ah, eu tô num relacionamento assim. Então é onde, assim, a gente pede muito. Por isso que é bom, assim, hoje nós somos em 4, né? Líderes ali. E assim, uma ajudando a outra, porque nós somos nova ainda, a gente não tem muita experiência. Estou com 11 anos de casado, né? E tem a pastora, a Sandra, que já tem um pouquinho mais, a Sabrina também já tem um pouco mais de experiência no relacionamento, né? Mas é isso, é a gente buscar temer ao Senhor, né? E procurar aconselhar segundo a Bíblia, né? Porque muitas vezes as pessoas se abrem, querem falar, assim, tipo, poxa, eu não posso dar minha opinião pessoal, né? O que eu penso, o que eu acho, eu tenho que trazer para a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia aconselha, né? A gente tem que tomar cuidado ali como líderes, às vezes, não dar a nossa opinião própria, porque a nossa opinião, às vezes, não
não tem relevância, né? A gente tem que falar o que a Bíblia diz. Às vezes nosso coração é enganoso. Porque às vezes você fala, poxa, que situação complicada, né? E às vezes se você... Porque nós somos humanos, né? Então às vezes você fica, poxa, que situação difícil que essa irmã tá passando, né? E aí eu me calo, porque às vezes eu não vou falar aquilo que eu tô pensando. Eu falo, poxa, não, eu tenho que aconselhar segundo a Bíblia diz. Pra irmã ser sábia, né? Pra irmã ser quieta. E a começar de mim o exemplo, né? Poxa, eu tenho que ser mais sensato, eu tenho que ter mais sabedoria. Pedir a Deus, né, a sabedoria de como lidar com uma situação difícil num casamento, né? Então é isso que a gente busca junto, as 4 junto ali, poxa, tá acontecendo isso, o que que a gente incentiva, o que que a gente aconselha, como que a gente faz, e a gente sempre procura tomar decisão, assim, as 4 juntas. O que que você acha? Olha, eu acho que é isso. E aí é tão legal, Matheus, quando a gente tá no mesmo espírito, que as 4 a gente tem o mesmo coisa. O mesmo pensamento. Pô, eu também acho isso, então a gente segue uma respeitando a outra. É legal, e aí flui. Eu não sei porque que eu tô indo pra esse lado, mas como se tivesse alguém aqui agora ouvindo. Sim. E essa mulher, ela tem dificuldade em levar o marido pra igreja. Eu não falo só pra igreja física, eu falo de trazer o marido pra Jesus. E se por exemplo, vamos supor que o marido tem vícios. Como essa mulher deve agir em relação ao marido, em relação à igreja, em relação a Cristo? Olha, eu penso que assim, a Bíblia fala que a mulher ela ganha o marido sem palavras, né? Então, atitude. É amor, é você tentar trazer o amor de Deus sem palavras, com as suas atitudes. Então, o marido ele vai perceber uma esposa amorosa, ele vai perceber uma esposa cuidadosa, e em certo momento ele vai falar, poxa, eu quero servir a Deus também, porque essa esposa, ela transmite Deus, né? Não adianta você só falar e pregar e as suas atitudes, elas não condizem, né? Então, eu creio que essa mulher, ela traz o marido sem muito falar, né? Com as atitudes e ações dela, né? Eu me batizei em 2001. Então, tem 23 anos que eu já caminho com o Senhor. E eu já ouvi muitos casos, muitas histórias do tipo... hoje eu tenho um congresso, por exemplo, na igreja e deixei lá um miojo, um pão pro meu esposo. E aí eu fico em choque, né? Que eu falo, poxa, o marido não vai querer se converter nunca, né? Porque a esposa, deixou ele ali, né? Você não passa importância, né? Pô, eu tô tendo um congresso, eu tô tendo ali... E se vira aí, marido, fica aí com o miojo, com o pão... Então, é muito difícil para aquele marido que não tem o temor de Deus. É diferente quando ele tem o conhecimento, Sim. Ele fala, não, bem, pode ir que eu me viro aqui, Sim. né? É diferente. Mas quando ele não tem o temor de Deus, ele vai ter ódio, ele vai ter raiva da igreja, né? Ele vai falar, poxa, esposa não tá nem aí para mim, né? A igreja tá roubando a minha esposa. Né? Então, assim, é isso. Eu penso que o amor, ele fala muito mais alto, né? Você vai, mas você deixa tudo certinho, aquele marido, ele vai perceber. A gente não sabe o tempo de Deus. Às vezes, eu já escutei testemunhos que demorou 15 anos para o esposo se converter, 20 anos, para ele sair daquele vício, né? Mas ele saiu, né? E eu conheço hoje casais, assim, que vive hoje o milagre de Deus, mas depois de ter passado por anos ali, sofrendo com um marido viciado no alcoolismo, né? Nossa. Então, assim, demonstrando amor. E são mulheres que falam pouco, né? Essas mulheres que eu conheço que vivenciam esses milagres são mulheres quietas, que oram e buscam a salvação do seu esposo, né? Sim. E mostrando com as atitudes. Que da hora. Agora, a gente falou um pouco sobre esses dois e sabemos que o ciclo vai mudar um pouquinho agora por conta Sim. da Rafaela. Rafaela chegando. Eu gostaria de perguntar como foi? Era um sonho seu? Muito. E como Muito. foi? Olha, Matheus, o tempo da espera para nós foi doloroso, né? Sério? Como eu falo assim, nós completamos agora em maio 11 anos de casado. E assim, quando eu casei, eu tinha 25 para 26 anos. E eu não pensava em ter filhos naquele momento, né? Com 25, 26 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade. Então, eu me formei em administração. Então, meu pensamento ali, naquele momento, era... preciso fazer minha vida profissional.
Tô preocupada mais com a minha vida profissional do que não pensava em filhos. Só que daí o tempo foi passando, né? 25, 26, 27, passei dos 30. E aí aquele desejo de ser mãe começou a nascer no meu coração. Eu falei, poxa, eu comecei a ver meus amigos, todo mundo casando, todo mundo tinha filho, né? E começou aquele desejo enorme de ser mãe. E comecei a orar. Falei, nossa, Deus, eu queria tanto ter filho, né? Senhor, já passei de uma fase dos 32, 33. Falei, Senhor, eu quero ter filho, né? Aquele desejo de ser mãe. E começamos a orar. E aí o Gustavo começamos a orar, pedir a direção de Deus, pedir filhos, né? E por fim eu cheguei numa fase assim, tão desesperadora de ser mãe, que eu já tava orando igual Raquel, sabe? A Bíblia fala lá em Gênesis 30 que Raquel falou pra Jacó, ou você me dá filho ou eu morro. E diz que Jacó ficou muito bravo com Raquel, né? Porque o fato de ter filhos não dependia de Jacó. O fato de ter filhos é Deus. A Bíblia fala que o filho é uma herança que Deus dá. Então é Deus que manda no tempo dele, né? Então a Bíblia fala que em certo tempo Deus lembrou de Raquel, né? E visitou ela e ela gerou e teve José, né? Então assim, eu comecei a ficar muito assim desesperada, falar, não, Deus, eu quero filho, né? E eu e Gustavo orando. E depois assim de muita oração e muito pedido, né? Deus falou comigo. Deus falou assim pra mim que eu não era estéril. Deus falou pra mim, filha, você não é estéril. Não tem nada de errado com você. E o seu marido também não é estéril. Foi uma decisão dele no passado. Gustavo, com 25 anos de idade, ele decidiu fazer uma vasectomia. E ele decidiu fazer uma cirurgia que é comum entre os homens, né? Às vezes os homens decidem não ter mais filhos. É muito mais simples para o homem fazer essa cirurgia do que para a mulher. Então, Gustavo decidiu fazer essa cirurgia e não quis, não querer. Então, Deus falou para mim, foi uma decisão do seu esposo, que eu perdoei. E Deus me disse assim, procura um médico, que eu vou te ajudar, né? E aquilo para mim foi a pior resposta que Deus... Sério? Foi péssimo. Porque eu falei, Deus, o senhor é médico dos médicos. Como é que o senhor me manda procurar um médico se o senhor é o médico, né? Eu falei, não, senhor, não tá certo isso, né? E eu relutei com aquilo. Eu falei, poxa, eu não vou procurar médico. Porque eu fui uma pessoa, Matheus, que eu entendi assim, que Deus, ele é o todo-poderoso, ele pode fazer tudo. Deus levantou o Lázaro 4 dias lá morto, ele não pode fazer né? Não, eu sempre fui muito resistente com remédio, eu nunca gostei de tomar remédio. Às vezes quando eu tinha dor de cabeça, eu ficava o dia inteiro com dor de cabeça, que eu falava, não, mas Deus levantou um morto, não vai curar minha dor de cabeça? Não quero tomar remédio, sabe? Fui sempre muito resistente à medicina, à ajuda médica, eu não tinha esse entendimento, sabe? E quando Deus falou pra mim, procura um médico, eu falei, Senhor, aí eu quis pregar pra Deus, eu falei, Senhor, o Senhor é médico dos médicos, Senhor, o Senhor... Falei, não, Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor criou o mundo com uma só palavra. Eu comecei a querer falar pra Deus quem ele era, né? Tipo Jó. Tipo assim, Deus, o Senhor disse haja e tudo aconteceu. Por que o Senhor não pode facilitar, né? Se aconteça e vai. E eu não aceitei aquilo, sabe? Eu relutei muito e Deus ficou em silêncio, sabe? Porque eu vejo assim que Deus, ele não é de muitas palavras, né? Para Moisés, ele falou, eu sou o que sou. Ah, Deus, mas se eles vão perguntar quem eu sou? Não, eu sou o que sou, eu sou. Sabe, Deus, ele não ficou muito ali, ele só falou pra mim, procura um médico. E eu falei, puxa vida, né, eu relutei, mas eu falei, não, eu vou seguir, né, Deus pediu, né. E aí eu procurei um médico. Procurei um médico em Tietê, né, contei a minha história, eu falei, olha, eu quero ter filhos e tal. E falei pra ele, eu falei, o senhor tem alguém pra me indicar? Porque eu vou precisar fazer uma fertilização, né? Aí ele falou, não tenho ninguém pra te indicar. Eu falei, não acredito, Deus, que o senhor fez isso. O senhor mandou eu procurar um médico. Ir no médico, né? Porque assim, quem vai me orientar? Por onde eu começo, né? Falei, poxa, Deus. Aí saí frustrada do consultório. Eu falei, Deus, como é que o senhor mandou procurar? Eu procurei e como que ele não tem ninguém pra me indicar? Ele não conhece nenhum amigo, ninguém, né? E saí muito chateada daquele consultório, né? E aí passou ali alguns dias, eu e Gustavo jantando ali na mesa, a gente só se encontra à noite, né? A gente não toma café junto, nem almoço, só no jantar.
E a gente jantando junto, o Gustavo falou assim, nossa, bem, hoje aconteceu uma coisa diferente, né, lá no trabalho. Um amigo meu começou a se abrir comigo e disse que a esposa dele tá fazendo um tratamento, né, de fertilização e Do tal. nada. Do nada, assim, um amigo comum, né, do Gustavo ali, não é um enfermeiro, não é um médico, não é um amigo comum ali. E aí ele começou a se abrir com o Gustavo do nada, assim, ele é um cara também fechado, geralmente homem não é muito de falar também, né? Então ele começou a falar, o Gustavo falou, olha, já que você tá abrindo o seu coração, né? Então eu queria falar pra você também que minha esposa também quer ser mãe, né? E ela também precisa de ajuda, né? E ele falou: ó, vai nesse médico aqui, em Campinas, deu o nome, passou todo o endereço, tudo. Ele falou: vai lá. Aí eu falei: puxa, a gente já tem um caminho, porque a gente não tinha nem assim um norte, né? Aonde ir, que lugar, né? Por onde começar. Então, esse amigo do Gustavo, ele trouxe o médico, trouxe a clínica, e ali tava uma resposta já, Olha né? que da hora. Começa por aqui, né? E aí a gente foi, então, procurar esse médico em Campinas. E ali a gente começou ali um tratamento, mas antes de começar esse tratamento, Matheus, começou a acontecer algumas coisas, assim, diferentes, assim, na minha vida, assim. Era como se Deus estivesse confirmando aquilo que ele ia fazer, né? Então, foi assim, maio do ano passado, eu cheguei na igreja e a irmã Jaqueline, até um abraço aí pra Jaque, né? A irmã Jaqueline chegou para mim no mês de maio, ela falou: Lídia, eu tenho um presente para você, já é pro Dia das Mães. Falei, nossa, Jaque, falei, então presente profético, né? Porque eu não sou mãe ainda e nem tô grávida, né? Era em maio, né? Aí ela falou, não, é um presente Dia das Mães e tal, né? Aí quando eu abri o presente da Jaqueline, era um livro da Viviane Martinelli e estava escrito Mulheres Improváveis. Pensa na raiva que eu fiquei da Jaqueline. Falei, mas que presente é esse, né? Presente do Dia das Mães, Mulheres Improváveis. Eu fiquei com uma raiva. Eu falei assim, acho que ele não bate bem da cabeça. Eu fiquei pensando, não é possível, né? Aí eu falei, daí cheguei em casa, relutei também com aquele livro, vontade de jogar fora também, sabe? Não vontade de não ler também. Mas aquele livro, ele começou a trabalhar em mim, sabe? Eu comecei a ler aquele livro, e no livro a Viviane falava assim que... A pastora Viviane falava assim que a gente só colhe o fruto no mundo espiritual quando nós estamos maduros, né? No físico, não. Existe o tempo ali do fruto, né? Você colhe a banana no tempo da banana. No natural, você colhe ali no tempo do fruto. E no espiritual, não. Você só colhe quando você tá maduro. E aquele livro me confrontou. Eu falei, Jesus, se eu não colhi algumas coisas na minha vida ainda, é porque eu não tô pronta. E eu comecei a chorar. E aquele livro, ele fala sobre as mulheres improváveis. Realmente, Isabel, Maria, que eram pessoas que não tinham probabilidade, mas que no tempo de Deus aconteceu os milagres na vida delas. E eu lembro que aquele livro me fez chorar muito. Até eu indico eles, né, se quiserem aí ler, é um livro excelente, Mulheres Improváveis, da pastora Viviane Martinello. E assim, aí naquele mês, no mês de maio do ano passado, começou a acontecer isso. Aí meu irmão também foi em casa, ele falou assim, a gente combinou de sair com a minha mãe, né, no Dia das Mães. Ele falou, olha, eu trouxe um presente aqui pra você. Mais um. Um bolo do Dia das Mães. Aquilo começou a me irritar, sabe? Eu falei assim, mas eu não tô grávida, né? Não tô, né? Só que daí o meu irmão, eu falei, pô, vou relevar, sabe? Meu irmão também, acho que eu falei, também não bate muito bem, também não vou dar muita, né? Falei, obrigada, né? Mas aquilo começou a me ferir, porque eu comecei a ganhar presentes que eu não... Tipo assim, você ganhar um presente, mas eu não sou mãe, né? Sim. Começou a doer aqueles presentes, sabe? Falei, tá bom, né? Aí, no culto do Dia das Mães, no domingo de manhã, eu me lembro que seu pai falou no final do culto, pastor Leandro, né? Ele falou assim, queria chamar todas as mães aqui na frente no domingo Dia das Mães, né? Nós vamos fazer uma oração pelas mães, né? Só ficou eu no banco, Matheus. E todo mundo lá pra frente, assim, umas 30 mulheres lá na frente. E aí eu fiquei muito constrangida. Eu falei, meu Deus, só eu fiquei aqui, né? Aí eu não sei se ele percebeu, né? O pastor Leandro percebeu. Ele falou, queria chamar a irmã Lídia aqui pra orar pelas mães. Meu Deus, não vou conseguir. Não é possível. Não é possível, Senhor. Falei, Deus, eu não vou conseguir fazer essa oração dentro de mim, né? Eu falei, Deus, não vou conseguir, né? Falei, não, Senhor, me ajuda. Aí eu lembro que eu subi lá no altar, né? E orei por todas as mães. Falei, Senhor, abençoa e tal. E quando eu desci daquele altar, o Senhor falou pra mim, né, no meu coração,
o ano que vem você vai estar com com seu filho, com sua filha dos braços, né? Eu falei, não, daí eu pensei, né? Daqui a um ano, mas todo mundo já era com 9 meses, né? Você 12, né? Como que, né? Falei, deve ser coisa da minha cabeça, sabe aquela ansiedade? Eu falei, poxa, não é Deus, acho que é eu querendo demais, né? Algo. Eu falei, tá bom, né? E aí, assim, naquele mês, nós fomos para Campinas, procuramos o tratamento. Eu lembro que Gustavo falou para mim assim, bem, antes da gente começar esse tratamento, é melhor a gente ter todo o investimento financeiro, né? Pra gente, né? Alto, é um investimento alto, né? Sim. E foi Deus mesmo, sabe? Eu falei, bem, mas se a gente tiver todo o investimento, onde que tá a nossa fé também? Porque se eu tenho 100% do recurso, aonde que entra a fé em Deus? Aonde que tá Deus, né? Porque se eu tiver tudo com os pés firmes, né? E eu sempre fui assim, Gustavo sempre foi pé no chão. Gustavo sempre assim, ele não gosta de tomar atitudes assim que... Empolgado. Eu sempre, não, vamos, mas na hora que você fica assim, naquela tensão, aí você fala, pô, cadê minha fé também, né? Não tô com tanta fé assim, né? E aí Gustavo falou, você não acha a gente melhor esperar, ter todo o investimento? Eu falei assim, não, vamos começar, porque Deus vai nos ajudar, a gente vai conseguir. E eu lembro que naquele mês a gente começou e o meu tratamento durou 3 meses. Então foi um tratamento rápido também. E eu entendi quando Deus falou, no próximo ano eu estaria com um nenê, né? Meu nenê estava programado para maio mesmo, mas se antecipou, agora vai ser dia 22 de abril, né? E foi assim muito certo. Meu tratamento durou 3 meses e a gestação, então assim, eu entendi que Deus estava confirmando aquilo que ele falou, que eu estaria realmente com o meu bebê, sabe? Então, assim, foi muito... Sabe, Deus foi fazendo coisas, assim, maravilhosas, sabe? Deus foi agindo. Teve dias, assim, que foi muito tenso, porque, assim, o tratamento, ele mexe um pouco, assim, com o seu psicológico, né? Assim, você fica assim, poxa, será que vai dar certo? Né? Você tem fé, você começa, mas, assim, no meio da caminhada, você fala, poxa, será que eu vou conseguir? Será que Deus, né? Será que é Deus mesmo, né? E foi tudo fluindo, tudo dando certo. Teve dias assim que foi muito bom ter ido para Campinas, a gente riu, mas teve dias que também a gente já voltou mais tenso, mais chorando, né? Mas eu creio assim que tudo foi Deus trabalhando nas nossas vidas, sabe? E tudo Deus foi acontecendo, foi fluindo e tudo dando certo, né? Eu creio assim que hoje a gente está vivendo assim um milagre de Deus, sabe? A gente está gerando o nosso milagre. Hoje a gente está sendo assim tão abençoado, Matheus, tão abençoado, que eu falo assim, às vezes a gente fica em choque, a gente fala, nossa, eu não acredito que Deus... Parece que Deus está suprindo tanto, dando tanto pra gente, assim, bênçãos, que é maravilhoso, sabe? Você fala, poxa, Deus... Por isso que eu falo, quando você tá no tempo de Deus, e não no seu tempo. O meu tempo era agora, né? Eu sei que, assim, tem mães que foram mães com 15, 20, 30... Eu tô sendo mãe com 37 anos, né? Minha primeira gestação. Mas eu sinto, assim, que é o tempo de Deus. Foi a hora que Deus quis me dar. Deus falou, não, é agora, filha, né? O seu tempo é agora. Por muitas vezes eu falo, poxa, mas eu tô me sentindo um pouco velha para ser mãe, né? Parece que minha fase... Parece que, nossa, demorou tanto, né? Agora que eu vou ter um bebê em casa. Mas, assim, eu sinto que é o tempo de Deus. Porque tá tudo fluindo, sabe? Tá tudo acontecendo. E Deus tem surpreendido a gente. Fala, nossa, Deus. É tão maravilhoso, assim. Até vou contar uma coisa simples que aconteceu ontem com a gente, né? A gente foi no mercado, né? No açougue. E a gente encontrou um irmão ali, né? E aí esse irmão falou assim, nossa, que bom ter te encontrado aqui, que eu tenho um pacote de fralda pra te dar, de presente. Falei, nossa, que legal, mamãe, não precisa se preocupar, mas que benção, né, e tal. Não, vamos sair juntos que a gente vai, já vou lá. Saímos juntos, assim, do mercado, né. Quando, de repente, o irmão sai com um pacote de fralda, Matheus, que eu nem sabia que existia pacote tão grande, assim, de 150 da Pampers, assim. Eu olhei pro Gustavo e falei, nossa, bem, acho que a bênção de Deus nos constrange, né, porque... Ele falou um pacote de fralda, né, imaginei um pacote, né. Quando chegou lá, era um baita pacote de fralda, de 150 fraldas. Eu falei assim, nossa, Deus, o Senhor tá me constrangendo muito, tá sendo muita bênção, muita coisa boa, sabe? E, assim, Deus tem feito, assim, coisas maravilhosas, sabe? Parece que tudo, assim, fluindo do tempo dele, no jeito dele, e vindo bênçãos e mais bênçãos, e
E sem a gente pedir, sabe? Assim, são coisas assim que eu falo que são detalhes, né? Hoje uma irmã foi em casa e ela me levou uma caderneta de saúde personalizada, sabe? Ai, que da Meu hora. Deus, o senhor é muito detalhista, senhor. A Rafaela já tem até uma caderneta, né? Tipo assim, Deus, o senhor é muito bom, né? Então ele suprindo ali a nossa... Eu não digo nem De tudo, né? necessidade, né? Eu acho assim que é Deus assim, falando, é o meu tempo, a minha hora e vocês estão vivendo milagres, né? Então é surpreendente. Eu falo assim, nossa Deus, é muito bom viver o tempo do Senhor. Não é fácil esperar, Mateus. O tempo de Deus é muito difícil, né? Eu falo assim que ninguém gosta de esperar. Se ficar numa fila de um mercado é horrível. Se ficar na fila do banco é péssimo. É horrível você esperar, mas assim, quando você espera em obediência, Deus ele faz, né? Não é fácil. Você fala assim, nossa, foi bom você ter esperado aí 11 anos. Não, teve noites de choro, né? E quando acontece, a pessoa fala, nossa, mas foi rápido, né? Aconteceu rápido, né? Mas as pessoas não entendem o de repente de Deus na sua vida, né? Porque o de repente a gente acha que foi do nada. Mas não, o de repente ele não é do nada. O de repente, quando a Bíblia fala que aconteceu de repente, foram dias de oração, meses, era todo mundo reunido, Atos 2, né? né? Atos, né? Às vezes a gente acha que o de repente foi assim de ontem para hoje. Não. O de repente teve uma dias de oração, choro, né? De perseverança, não, eu vou ficar aqui até que do alto a gente seja revestido, né? Mas dizer assim que é fácil esperar, não é fácil, né? Eu esperei com paciência no Senhor, eu confesso aqui que nem sempre foi com paciência no Senhor, porque eu sou humana, né? Muitas vezes eu falava, Gustavo, eu quero filho, eu quero que, né? Eu fazia como Raquel fez ali com Jacó, me ajuda, me dá uma resposta, né? E eu vejo assim que Deus foi nos ajustando, sabe? Deus foi nos preparando para esse momento, né? Então, assim, o tempo de Deus é maravilhoso. Eu falo, eu aconselho, fica na posição que Deus quer, ora a Deus, que o que é de Deus vem para você, né? O que é de Deus, você não precisa correr atrás, o que é de Deus vai vir até você, e quando for o tempo de Deus, tudo vai fluir, né? Tudo vai ser maravilhoso, porque é o tempo de Deus. Deus, ele procura pessoas dispostas, né? Sim. Assim como Moisés na fenda da rocha. Moisés na fenda da rocha, que ele esperava, ele ansiava ver o Senhor. Tem uma música que fala assim, na fenda da rocha é um lugar seguro para te ver passar. E apenas um vislumbre, apenas um vislumbre de suas costas há tanta beleza, imagine só olhar na sua face. Então, quando a gente tá no lugar que Deus mandou a gente tá, tudo acontece conforme a vontade dele. Nós esperamos menos e Deus entrega mais. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É além do que pensamos, é além do que sonhamos. A gente não imagina como é a beleza de Cristo fazendo as coisas em nossa vida. Sim. Então, no lugar certo, na hora certa, que Deus mandou tá. Não é o acaso. Não é esse negócio de o acaso tá no lugar certo, na hora certa. Não. Deus mandou você estar no lugar certo, a hora certa, para você estar disposto. Um coração disposto, é aí que acontece o milagre. É verdade. Nossa, maravilhoso isso. Sim. Que da hora. É muito legal, sabe? Você viver, você está no centro da vontade de Deus, sabe, Mateus? E eu vejo assim que Deus, ele move céus e terra a seu favor, né? Mas para aquilo que é impossível. Né? É verdade. Agora, a sua parte, você tem que fazer, né? Assim, o que compete a você... quando eu falei para algumas pessoas que eu fui em busca de um tratamento, né, de um médico, teve muitas pessoas que falou, pô, legal, mas eu tive pessoas também que falou, poxa, mas acho que não é de Deus, né? Porque Teve gente que falou. Teve gente que realmente falou assim, olhando nos meus olhos, falando, poxa, então não foi Deus, então foi o médico, mas eu sempre, né, eu e o Gustavo, a gente sempre devolveu a glória para Deus, independente de ter sido de uma forma que eu precisei procurar um médico, eu devolvo a glória para Deus, porque eu conheço casais que fizeram o mesmo procedimento que eu e não deu certo.
Então, assim, se não fosse da vontade de Deus, nada teria acontecido, não teria dado certo, né? Então eu falo assim, escute a voz de Deus, veja o que Deus te orienta a fazer. Pede a direção dele. Senhor, é o meu sonho, Senhor, eu desejo. É o sonho do Senhor, é o que o Senhor quer. O que eu faço, Senhor? Porque às vezes as pessoas acham que Deus vai fazer tudo. Não, tem a sua parte. Peraí, então vamos lá, procura um médico, vamos lá, faça, né? Faça a sua parte, né? E aí Deus, ele vai mover céus e terras para aquilo que é impossível. Mas aquilo que compete a você, você tem que fazer. Porque assim, às vezes a gente é treinado a achar que Deus vai fazer tudo por nós, né? Não, peraí, né? A fé sem obras, ela é morta. Sim. Então eu tenho que me movimentar em fé, em ação, para que algo aconteça. Então, se eu tenho fé, se eu acredito que Deus está comigo e Ele está me dando um direcionamento, eu preciso me levantar e fazer. Né? As coisas, ela não acontecem assim, né? Igual a gente falou, de repente não é do nada. O de repente é uma resposta de oração. Né? O de repente ele acontece quando a gente louva, quando a gente canta, quando a gente ora e quando a gente age. É a fé em ação. Né? Que da hora. Então a gente precisa se mover nele, né? Sim, eu vou contar um testemunho de quando eu e a Bi decidimos nos casar. Isso a gente vai fazer 2 anos. Não, a gente já fez. A gente já fez 2 anos, dia 26 de março. Mas quando a gente decidiu casar, foi legal porque eu cheguei no. Quando a gente tem uma conversa com meu sogro, minha mãe falava assim, logo o Matheus e a Bianca casa. Aí meu sogro, não, ainda não, é cedo. Só que daí meu sogro falava assim, o Matheus e a Bianca só vai casar se tiver casa. Tipo, só casa se tiver casa. Olha. Eu falei, amém. Aí graças a Deus a gente deu um passo e ali foi um milagre também que nós conquistamos a casa. Só que quando a gente decidiu casar, nós pensamos assim, não vamos fazer algo muito, muito grande, né? Vamos fazer algo mais tranquilo, que daí a gente estivesse na casa e tudo mais. Isso aqui, eu acredito que é o sonho de toda mulher, entrar de noiva. Fazer, né? Sim. Aí nós fomos numa igreja e uma pastora chegou na Bianca e falou assim, eu vejo você entrando de noiva, tal, e descreveu algumas coisas. Aquilo nos deu esperança. Falou, não, vamos fazer o casamento. A gente pensou várias vezes em não fazer festa, não fazer casamento. A minha mãe, um monte de gente falava, não, vai fazer festa sim. Vai fazer festa em nome de Jesus e vai dar certo e tal. Aí as coisas foram dando certo. E Deus foi fazendo muita coisa. E eu lembro que um exemplo simples, a gente não fez isso esperando algo em troca. Mas eu creio que Deus viu a nossa fidelidade. A Bi tinha recebido um dinheiro que ela tinha sido dispensada, daí ela recebeu um dinheiro. Aí a gente tava com muita conta. Sim. Só que, tipo, ela recebeu mais ou menos uns 4, 5 mil disso. Só pra gente ter uma proporção. 4, 5 mil, o dízimo de 5 mil é R$500. Aí a gente pensava assim, nossa, um dízimo de R$500 é alto pra dar agora, sendo que a gente tá precisando, né? Só que foi engraçado que a gente tava sentado junto, aí o pastor falou sobre dízimo. Daí eu falei, amor, você já deu daquele dinheiro dela? Não, mas a gente tá precisando. Daí eu falei, mas dá que é a nossa... É o que a gente tem, a gente precisa entregar, devolver o nosso dízimo pra Cristo, porque é por questão de obediência. Sim. Aí ela deu, e deu de coração mesmo. E foi engraçado porque ela deu os R$500, passou na mesma semana, caiu um Pix na conta da Bianca, do pai dela. O pai dela deu 5 mil de presente. Olha. Daí eu falei, que isso, cara? Olha só. Só que daí eu falava assim, nossa, eu não imaginava que era tão rápido. Só que, tipo assim, a resposta. E você falou da fralda, eu achei engraçado porque depois, acho que foi depois que a gente já tinha casado, a gente foi umas 3 vezes no Galo. Ali que era Copibon, agora é Pague Menos. A gente foi umas 3 vezes no Galo. E as 3 vezes que a gente parava no Galo, passava alguém e falava assim,
Ai, eu não dei o presente de casamento, toma o dinheiro. Nossa. As 3 vezes que a gente foi no Galo, eu falei, amor, vamos no Galo mais vezes, né? Tem um mistério ali, né? Tem um mistério aqui no Galo, que toda vez a gente encontra alguém. Só que nesses mínimos detalhes a gente viu Deus cuidando. Sim. A gente viu Deus cuidando. No detalhe, No né? detalhe. Que legal. Eu sempre também tive o sonho, eu tenho o sonho de ser pai. Sim. Mas na hora certa. Só que a gente até brinca, porque quando a Bianca fica grávida, todo mundo vai acertar. Porque todo mês, o tempo inteiro, tem gente falando que a Bianca tá grávida. Nossa, o Léo acho que fala quase toda semana. Mas. Profetizando. Não, calma, Mas daí eu falei, não, calma. Sim. Na hora certa, assim como você falou. O tempo de Deus. É tempo, né? pra todas as coisas. Sim. E é maravilhoso, sabe? Você esperar em Deus e às vezes não deixar essa pressão, né? Porque assim, o mundo ele nos pressiona muito, né, Matheus? É aquela coisa assim, se você não namora, o pessoal fica, viu, você tem que namorar, né? Porque você tá 20 e poucos anos e tal, 20 anos, precisa namorar. Aí você começa a namorar, o pessoal começa a te pressionar a casar. Não, tem que casar, agora tem que, né? Aí você casa, o pessoal, agora você tem que ter filho. Aí você tem o primeiro, aí o pessoal já começa a pressionar pelo segundo. Não, porque sozinho fica muito mimado, tem que ter o segundo. Então, assim, é muita pressão, né? Você fala, poxa, Deus, esse mundo tá me, né? Tá me jogando. Cada hora eu preciso fazer uma coisa, né? Então a gente precisa falar, não, eu preciso viver o tempo de Deus. Porque quando é o tempo de Deus, tudo é maravilhoso. Eu falo assim, eu e Gustavo, a gente fica em choque com tudo que tá acontecendo, porque assim, é muita benção vindo sobre nós nesse momento. Fala, poxa, Deus, eu já tô ficando constrangida, eu falar bem a verdade, eu falo, nossa, Deus, é tanta coisa que eu tô ficando constrangida, Senhor, é muita coisa boa, sabe, acontecendo, e eu falo, nossa, eu só tenho que agradecer a Deus, porque a gente está vivendo um tempo maravilhoso mesmo em todas as áreas, sabe? De Deus suprindo a nossa necessidade, enviando, assim, recurso que a gente fala, poxa, da onde tá vindo isso? E aí é Deus, assim, realmente mandando um maná, né? A cada dia mandando o que é suficiente, né? E tá sendo maravilhoso, sabe? A presença, a graça, o presente de Deus. E eu aconselho, assim, que... Eu creio, assim, que existem muitas pessoas que têm o desejo de ser mãe. E creio, assim, que nós, como cristãos, a gente foi muito acostumado a essa questão de... se for de Deus, que Deus... Não, Deus já conquistou tudo na cruz para nós, né? Então, todas as bênçãos já estão sobre nós. O que a gente precisa aprender é agir. Sim. Se você tem um sonho, eu não consigo imaginar uma pessoa que tem um sonho e não correr atrás. Não, eu tenho um sonho de ter uma casa, mas eu vou ficar aqui sentado. Sem fazer nada. Vou esperar a casa, vou esperar ganhar. Tem muitas que falam, vou jogar, vou fazer um investimento. Ganhar no Supercap. Aí, nossa, Deus vai me dar um carro. Não, eu não... Deus pode dar, né? A gente já escutou vários testemunhos disso, de que Deus dá mesmo, né? Mas eu creio assim que eu quero um carro, Deus me dá saúde, eu vou trabalhar, me ajuda a honrar esse boleto, Senhor, eu vou me comprometer aqui 12 meses, 24 meses, mas eu quero ser fiel, Senhor, eu quero pagar esse carro, né? Eu creio que Deus, ele faz. Sim. Né? Então, assim, a gente foi acostumado, eu vou colocar até entre aspas, assim, a ser um pouco folgados na fé, né? Verdade. Pô, eu quero ganhar, eu sempre quero ganhar, eu quero coisa fácil. Não, corra atrás. Eu lembro, assim, quando eu quis fazer faculdade, né? Eu falava, nossa, Deus, eu queria tanto fazer faculdade, eu queria tanto estudar, mas não tinha, sabe, condição. E minha mãe, assim, não tinha como me ajudar. Mas eu lembro que uma vez eu fui na porta de uma faculdade, era final de semana, né? Não tinha... Falei, Deus, eu queria tanto estudar, Senhor. Queria tanto fazer uma faculdade. Falei, mas não tem R$1 pra fazer essa faculdade, Senhor. Mas eu sei que os teus teleiros estão tão cheios. Eu creio que o Senhor pode me abençoar, né? E aí eu peguei e falei, não, vou me matricular nessa escola. Nem que todo o dinheiro que eu ganhe seja para pagar ela, mas eu vou fazer essa faculdade. E era assim, Matheus, todo o dinheiro que eu ganhava ia tudo na faculdade, não sobrava nada, não conseguia comprar nada, num lanche, nada. Mas Deus me honrou. Eu fiz 4 anos, né, fiz ADM, e hoje, né, posso dizer que foi uma benção na minha vida, e Deus me ajudou a honrar aquele compromisso. Então, assim, eu não consigo imaginar uma pessoa dizer que tem um sonho e não se mover. E não fazer nada E não pra fazer isso. nada pra isso, sabe? Não, eu quero estudar, mas, poxa, você não vai nem na faculdade saber quanto custa um curso, né? Porque às vezes a gente acha que é impossível.
E eu pensava assim, eu falava assim, quando Deus falou pra mim buscar uma ajuda médica, eu falava, Deus, eu sempre ouvi dizer que esse tratamento custa um carro. Mas eu não sabia quanto era, sabe? Era coisa que as pessoas me diziam, né? As pessoas falavam assim, é muito caro, é um tratamento caro. Isso, quando você falou disso, é o que vem na minha cabeça. É o que vem na Nossa, cabeça, é caro pra né? arrebentar. Mas eu ficava pensando, pô, mas eu não sei quanto custa. Eu nunca tinha ido conversar com o médico, eu nunca fui pedir um orçamento, eu não sabia o quanto era caro ou não, né? Então, assim, a gente precisa se mover. Se você quer casar, se você quer ter uma casa, um carro, vai atrás, dá um passo. É. Eu lembro quando a gente comprou a nossa casa, fomos sem R$1 no banco. É fé, sabe? É fé em ação. A gente quer comprar uma casa. Tá, mas vocês trabalham? Não, trabalham. Tem fundo de garantia? Não, tem fundo de garantia. E aí a gente comprou a nossa casa. Sabe? Então, assim, poxa, então assim, traga à memória aquilo que te traz esperança. Porque às vezes a gente esquece de tudo que Deus já fez por nós. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir, é um absurdo de caro isso. Deus falou pra mim, como é que você comprou essa casa? Eu falei, também não tinha dinheiro, não. Aí Deus falou assim, como é que vocês comprou esse carro? É verdade, também não tinha dinheiro quando eu comprei esse carro. Nunca a gente teve um recurso, a gente nunca juntou um dinheiro e falou, não, agora eu tô aqui com 100 mil no bolso e vou fazer algo. Não, a gente não tinha. E Deus, assim, ele foi fazendo. E a gente foi honrando nosso compromisso, né? Porque a gente, como cristão, a gente não pode fazer uma dívida sem honrar, né? Que daí fica feio, né? Isso que a gente tá Pô, que cristão é esse? Faz dívida e não paga, né? Não, a gente sempre falando, Deus, me dá saúde, Senhor. Eu preciso trabalhar, me ajuda a me honrar esse cartão de crédito, me ajuda a pagar essa conta. Então eu aconselho, assim, que você que tem um sonho, se mova. Sim. Né? Se levanta. Porque Deus, ele se agrada de pessoas animadas. Pessoas que falam, não, eu vou conseguir, Sim. eu vou à luta. E aí, quando você fez tudo e aí não conseguiu, aí Deus entra e fala, não, então agora você deixa comigo que eu faço. Agora é minha parte, filha. Tá. Porque ele viu que você se movimentou, né? Então, assim, eu creio que Deus se agrada de pessoas, assim, que com garra. Vai pra frente. Que vai pra frente, né? Eu acho que Deus não se agrada de pessoas que... preguiçosas. E que fica se vitimizando. Ah, eu não vou conseguir. Ah, pra mim não dá certo. E eu sou um coitado. Não. Eu sou filha de Deus, né? Eu, na força dele, eu consigo. Eu vou avançar. Eu quero fazer faculdade, eu vou fazer faculdade. Ah, eu quero comprar uma casa? Não. É por Deus, né? Não é... É com a direção. Eu falar, não, eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. Sim. E aí flui. Porque, assim, você não tá confiando no seu salário. Você não tá confiando na sua capacidade. Você tá confiando em Deus, né? Ele em mim. Eu ouvi uma frase uma vez que... Tanto é que por isso que eu nem uso essa... Parei de usar essa desculpa. Quando um cara perguntou pro outro, falou assim, cara, por que você não tem um filho? Ou por que você não tem... Por que você não casa? Aí o cara falou assim, porque eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou e falou assim, nossa, engraçado, eu achei que seu Deus não era o Mamon, eu achei que seu Deus era o dono do ouro da prata, mas pelo jeito seu Deus é o Mamon, né? Daí eu falei, caramba, eu nunca mais vou usar isso. Sim. Porque meu Deus não é o Mamon. E se Deus mandou, ele provê. Sim. Então eu tenho que dar honra a quem merece honra. Não vou dar honra ao meu dinheiro. Porque se eu depender, lógico, a gente não vai sair entrando em todo tipo de dívida também, Sim. não. Mas é tudo sobre uma direção. Essa desculpa eu parei de usar do dinheiro e a de não ter tempo. Essa eu também parei de usar, porque eu falei, não dá, tem gente que faz muito mais que eu e consegue organizar o tempo. Então o tempo é tudo questão de organização e prioridade. Então duas desculpas que eu parei de usar eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro. Sim. Porque daí eu tô tirando, poxa vida, a prioridade de quem realmente é. Tem coisas que eu, graças a Deus, eu aprendi a dizer não. Ó, não ou sim, não fico dando desculpa. Não tenho dinheiro, não tenho tempo. Não vou porque não é uma prioridade. Sim. Porque se é prioridade, se arranja tempo e arranja dinheiro. É isso aí. É doido Quando isso. você quer, Quando né? você quer. É engraçado, sabe, Matheus? Eu vejo assim que, principalmente você que trabalha hoje com jovens, os jovens, ele precisa ter atitude, né? Nós todos precisamos agir, ter atitude. Teve uns dias aí, né, já faz algum tempo,
Eu encontrei um jovem na praça que a gente foi muito amigo no passado, no tempo de juventude, né? Tinha 15, 16 anos, né? E a gente começou a conversar, né? Ele falou assim pra mim, falou, Lídia, você sabia que na juventude eu gostava de você? E eu, não, não sabia. Ele falou assim, né, na juventude eu gostei muito de você. Hoje ele é uma pessoa casada, sou casada também, com todo o respeito do meu esposo que tá aqui. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim... falei, poxa vida, ele gostava de mim, mas ele nunca falou isso. Né? Ele nunca demonstrou, nunca falou nada, sabe? Aí eu fiquei pensando, Deus, olha como que eu falei assim, poxa, né? Falei, mas que bom que você casou, tá feliz, né? Eu falei, eu tô super feliz também, já cortei ali na conversa, né? E eu fiquei pensando, o jovem, ele não toma uma atitude, né? E coisa assim, de repente você fala, pô, você gostou, né, da sua esposa, você tem que ir falar com ela, né? Demonstra atitude, né? Porque Deus, Deus, ele é espírito, ele não vai fazer algo que é você que compete a você, uma decisão, uma atitude, Sim. né? Eu fiquei pensando, puxa vida, até poderia ter sido lá no passado, né? Mas ele nunca tomou uma atitude de falar, poxa, eu gosto de você, né? Não teve isso. Então eu falo assim, o jovem, ele precisa ser ousado, ele precisa ser, poxa, eu gosto de alguém, eu vou falar que eu gosto de alguém, eu vou, né? Meu esposo, quando a gente se conheceu, eu falo que eu amei o Gustavo primeiro, né? Eu gostei do Gustavo primeiro. Mas quando ele veio falar comigo, ele falou assim, poxa, eu gostei de você, o que você acha da gente orar? Eu falei, ó, que legal, né? Vamos começar, então, essa oração, né? Vamos nos conhecer. Mas teve uma atitude da parte dele, Sim. né? Pô, vamos conversar, vamos se conhecer. Agora, eu falo assim que sem atitude nenhuma, nada acontece. É verdade. Né? Então, assim, em todos os sentidos, né? Seja ele, né? Hoje eu falo assim, tô falando com os jovens, por você ser um líder de jovem, porque hoje os jovens, eles até têm um interesse por alguém, mas não tomam uma atitude de conversar com respeito, com amor, Sim. né? Eu falo assim, como um cristão, né? E aí fica aquela interrogação, poxa, eu poderia ter tido uma chance, mas não fiquei aqui, né? Uma coisa que eu percebo bastante nos jovens, falando nessa questão de atitude, eu já fiz isso também quando eu era mais novo. Tipo assim, a gente tá cheio de gente aqui, nem conversa direito. Chegou em casa, no WhatsApp, conversa Um monte. pra arrebentar. Eu falo, que isso, não é possível. E eu acredito que é isso, tipo assim, não só pra questão de relacionamento, é a questão da vida. Sim. Acho que é o Monge Executivo, um livro que fala sobre perder um cavalo selado. O cavalo passou e você não pegou. Sim. Então, tem tanta coisa. Eu já conversei isso com a Bi. Eu sinto que, às vezes, eu vivo coisa que não era pra eu estar vivendo. Tipo assim, era uma bênção de outra pessoa que eu peguei, que eu recebi por ela ter negado. Sim. Então, é doido isso. Por quê? Porque é estar no lugar. É o que a gente falou. É estar no lugar certo, disposto a fazer o que Deus quer fazer. Às vezes, alguém pode ter negado um chamado muito grande. Mas é você bater no peito e falar, eis-me aqui. Eu vou, né? Eu vou. Sim. Eu vou. Me capacita, né? É isso aí. Que da hora. Então eu falo assim, nós servimos o Deus do impossível, né? Então se mova, né? Creia que não é você, mas Cristo em você, você pode todas as coisas. Então assim, se movimenta, sabe? Tem um sonho, vai atrás, pede a ajuda de Deus. Eu falo assim que Deus, ele tem feito por nós aquilo que a gente não consegue fazer. Mas a gente está em ação, a gente está em movimento, a gente está correndo, fazendo a nossa parte. Então, assim, quebre os preconceitos, quebre, assim, os paradigmas, sabe? Eu, por muito tempo, eu fui resistente a isso. De procurar ajuda, de tomar um remédio. Eu era bem... Eu confesso que eu tinha até um certo preconceito mesmo. Falar, nossa, tomar remédio, onde é que tá minha fé? Não, mas Deus deixou medicina, Deus deixou médicos, Deus deixou, né, pessoas capacitadas para nos ajudar. Então a gente tem que quebrar, porque existe muitos... Eu, nesse processo, encontrei enfermeiras cristãs. E foi maravilhoso, sabe? Você chegar num consultório e a enfermeira falar, vai dar tudo certo, ó, Deus tá aqui, viu? Deus tá com você, né? Então, assim, a gente quebra alguns preconceitos, Sim. né? E que Deus, ele faz. Não importa a forma, o meio, o jeito, mas ele faz. Eu tinha esse preconceito com psicólogo. Eu tinha muito preconceito com psicólogo. Eu pensava, falava assim, eu já sei o que eles vão falar.
Só que o ruim acho que isso é o mal do ser humano, só vai aprender às vezes na dor mesmo. Sim. Porque é um momento que eu tava passando por um momento de ansiedade, um momento que eu não conseguia me aconselhar. Então, a melhor coisa que eu fiz naquele momento, eu orava, nossa, eu buscava Deus, só que parecia, puxa vida, tô sem direção. Eu fui no psicólogo. Meu tio, minha mãe, eles insistiam, minha família insistia pra eu ir. Eu falava, não precisa, que isso, não tô precisando, não tô ruim não tô tão ruim não. Só que eu tava. Só que quando eu passei no psicólogo, o psicólogo no final, a psicóloga, Ana Cláudia de Cerquilho, falou assim, ó, no final da sessão, nossa, eu chorei pra arrebentar. Eu cheguei falando, não vou nem conversar direito, saí chorando, né? Aí na hora que eu saí, ela falou assim, Matheus, você já sabe o que você precisa fazer. Se você quiser voltar, volta. Mas você já sabe o que você precisa fazer. E de verdade, o psicólogo foi um estralo. E eu pensava isso, eu tinha uma barreira, eu falava, não preciso, que isso, já sei o que ela vai falar. Mas Deus usou um psicólogo. Pra te ajudar. Pra me ajudar. Né? Que legal. Maravilhoso. Sim. Então segue a orientação, sabe? Eu falo assim, né? Segue a voz de Deus, porque nós tememos ao Senhor e Ele vai dar orientação. Não é porque Ele fez para um de um jeito que para você vai ser igual. Talvez para você vai ser outro caminho, né? Às vezes é difícil entender isso, né? A gente fala, pô, mas com um foi tão assim rápido e comigo demora tanto, né? Eu costumo dizer aquela de dois cegos na Bíblia, né? Um era Bartimeu e fala, Jesus, eu quero ver. Jesus fala, então veja. E ele pegou e abriu os olhos. Para outro cego, não. Para outro cego, Jesus, os discípulos perguntam assim, mas quem que pecou? Ele, os pais? Jesus falou, ninguém, nem ele, nem os pais. Tudo isso aconteceu para a glória de Deus. Aí Jesus gospe na terra, faz um lodo, passa no olho do cego, manda ele se lavar lá do outro lado, que era difícil pro cego ir num tanque, né? Então vai lá do outro lado do tanque, na hora que você se lavar, você vai, né? Eu fico pensando, por que para um cego Jesus falou, veja, e para outro ele fez tudo isso, cuspiu, fez o lodo, passou, mandou o cara lá do outro lado. Você não consegue entender, tipo, pra sua vida vai ser um processo. Na minha vida foi outro, né? Então a gente tem que entender como Deus trabalha, porque para cada um Deus tem um propósito, um tempo, um jeito. Não vai ser igual para todo mundo. É verdade. Talvez para você vai ser mais doloroso e para outro vai ser tão fácil, né? Falo, nossa, Deus, tem pessoas que nem queria ter filho e fala que já tem 2, 3 e nem queria, né? E eu que quero tanto, né? Por que tem que ser tão difícil, tão doloroso, né? Mas cada um Deus trabalha de um jeito. É o propósito de Deus, né? E a gente tem que aceitar. A gente fala, pô, comigo foi diferente, mas eu vejo Deus também nesse percurso, nesse processo, né? Escutei esses dias o pastor Adriano falando que a gente só vê o arco-íris depois da tempestade, né? É verdade. Você não vê o arco-íris nos dias bons, né? Você vê depois que choveu, fez aquele temporal, aí aparece aquele arco-íris. Fala, poxa, que legal, né? Então, comigo eu falo que foi assim, né? Eu falo que foi um processo doloroso, mas que hoje eu tô vivendo o milagre de Deus. E o arco-íris, ele vem pra lembrar que não foi um desastre. Sim. Tipo assim, pelo menos eu, às vezes quando eu olho o arco-íris, eu lembro, Deus, obrigado por não ter acabado com a terra de novo com água. É uma aliança, né? É uma aliança, obrigado, pai. Deus de pacto, né? Você fala, poxa, tem um Deus de aliança, é um Deus de promessa, né? É um Deus de promessa. Sim. Obrigado por isso, Deus. Exatamente. E Lídia, o que Jesus tem falado pra você nesses últimos dias? Olha, Matheus, o que Deus tem falado no meu coração é para permanecer em obediência, né? O que mais Deus tem falado, assim, para mim hoje é Deuteronômio 28. Se você tomar o cuidado de ouvir e guardar o meu mandamento, né? O salmista Davi, ele fala ali no Salmo 119, não sei se é versículo 11, ele fala assim, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que Deus tem falado, escuta a minha palavra, guarda a minha palavra, que guardar é praticar também a palavra dele, né? Mas fica na obediência, né? Quando você é obediente, você é feliz, né? A obediência, ela atrai felicidade, porque é automático. Se você tá na palavra de Deus, se você tá sendo obediente, as bênçãos vêm. Você não precisa correr atrás dela. Ela te acompanha, ela te segue. Tudo flui na sua vida quando você é obediente.
Então, hoje o que Deus tem falado para mim é permaneça obediente. Fica na obediência. É você permanecer fiel, né? E a benção vai vir. Guarda a palavra dele no seu coração, esconde. Eu falo assim, tem coisa que eu falo, nossa, mas a Bíblia fala isso, né? A Bíblia diz que Deus não me deu um espírito de medo, Deus me deu um espírito de ousadia. Então a gente tem que ficar com a palavra o tempo todo guardada no coração e manter isso, né? Esses dias eu comentei com o Gustavo, eu falei assim, Gu, tô um pouco de medo do parto, né? Porque vai chegando a hora, você vai ficando meio, né? Eu tô super feliz, mas eu tô com medo, né? Porque tá chegando minha hora, né? Aí Gustavo falou assim, o que diz a palavra do Senhor, né? Que Deus não nos deu um espírito de medo, Deus nos deu um espírito de ousadia, de fortaleza, de amor. Então, assim, cita a palavra, sabe? Fica com a palavra e permaneça na obediência. E aquilo entrou no meu coração, eu falei, verdade, Senhor, não, então eu preciso me ficar com a palavra, me fortalecer. Então, hoje o que Deus tem falado para mim é isso. Permaneça obediente, fica na obediência. E eu até abri aqui Salmo 23, que só para confirmar que é isso mesmo que fala de certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Ou seja, não é você que corre atrás da bondade e o amor. Quando o Senhor é teu pastor, ela vai correr atrás de você, a bênção vai correr atrás de você. Sim. Tem um detalhe, que é quando você tá com Cristo. Sim. Quando você não tá, aí você vai se esforçar para achar a bênção e não vai achar. Porque você tá longe. Mas quando você tá com Jesus, a bênção, o amor, a bondade, vai tudo seguir você. Vai te acompanhar, Vai né? te acompanhar. É maravilhoso. Que da hora. Sim. Que bênção. Hoje eu falo assim, fique com a palavra e seja obediente, né? Permaneça. Não é fácil você permanecer no centro da vontade de Deus, mas aquilo vai te trazer uma felicidade, assim, aquilo vai te trazer uma paz, e você vai saber que você está no tempo de Deus, na hora de Deus, no centro da vontade dele, e tudo vai fluir, né? Então, permaneça fiel. Guarda a palavra dele no coração, para você não pecar contra ele, e deixa Deus fazer, né? E ouça a voz dele. Senhor, para que lado eu vou agora? Senhor, qual que é o meu tempo? Que página que eu viro, né? O que eu começo agora? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a atitude? Né? Onde o Senhor quer que eu me mova, Senhor? Para onde o Senhor quer que eu vá? Porque não é sobre nós, é sobre Ele, né? É Ele que tem que orientar. Não, filho, agora eu quero que você faça isso. E aí você vai naquela direção e tudo dá certo. Fidelidade. Que da hora. Que da hora mesmo. Eu lembro de uma música que o pastor Francisco cantava. E olha que da hora, porque isso cravou na minha mente de uma forma que a música é ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Ser fiel. Então, a fidelidade, ela só traz coisa boa, que é a obediência. A fidelidade, a obediência, ela só traz bênção. A desobediência atrai maldição. Como, pelo contrário, a obediência atrai bênção. Que bênção, de verdade. Isso aí. Você tem algum recado pro pessoal? Olha... Um abraço. Assim... agradecer, assim, né? Tudo que eu tenho vivido. Pessoas maravilhosas passaram na minha vida, sabe, Matheus? De liderança, de amigos, né? Quero agradecer aí o pastor Caio, a pastora Vanessa, que tem feito parte, né, de tudo isso, né? Nas nossas vidas, tem nos apoiado, tem nos ajudado bastante. E só gratidão, né? A toda a liderança que passou pela minha vida nesses 23 anos, né? Que eu tô firmada na rocha, em que eu escolhi andar com Cristo. Então, assim, foram muitas pessoas, né? Eu citei aqui no começo o pastor Júnior, pastor Manuel, mas tive vários líderes espirituais que forjaram o meu caráter. Então, assim, agradecer a todos eles que plantaram uma semente na minha vida, e hoje eu falo que se eu tenho um pouquinho mais de maturidade em Cristo, são essas pessoas que pegaram na minha mão e me ensinaram o que é servir a Deus, o que é temer a Deus, né? Então, é só gratidão e
E agradecer por esse momento maravilhoso aqui que a gente Eu passou que junto, agradeço, né? glória a Deus, Foi de muito verdade, bom fiquei muito feliz. poder expressar um pouco o que Deus tem feito em nossas vidas, né? E falar que Deus não tem filhos prediletos, sabe, Matheus? Eu me sinto assim honrada, amada, mas Deus ele faz para todo aquele que crê. Então, se você crê que Deus ele pode fazer algo diferente, permaneça fiel, que ele vai fazer no tempo dele, né? Amém. Então é maravilhoso viver tudo isso. Amém. Glória a Deus, obrigado. Eu que De agradeço. verdade, obrigado por compartilhar. Amém. Obrigada, agradeço mesmo, assim, tô feliz, coração feliz, né? Agradecido a Deus, vocês, né, por esse convite. E foi bom poder expressar um pouco, né, do que Deus tem feito em nossas vidas. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E eu creio que através desse testemunho você está com o coração queimando por Cristo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com alguém esse testemunho que eu creio que vai abençoar muitas vidas. Amém. Falou. Tchau. Deus abençoe.